Salve, salve, rapaziada. Ótima noite para todos. Meu nome é Caio Bezerra e hoje o Rapidinha trazendo tudo sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira que entra em campo amanhã, às 3h30 da tarde, no estádio Océan. Ó, treinando todo o meu francês aí, enfim. Partida de amanhã, perto de Paris, esse estádio fica, né? E será às 3h30 da tarde. É o penúltimo amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. A última partida da seleção foi há 3 meses atrás e a seleção voltará a campo, né, nesse momento tão importante, precisando entrosar o elenco para a principal competição, né, do planeta do futebol. A seleção brasileira ela vive uma boa fase, ela vem de 13 partidas invictas e a última derrota da seleção foi no dia 10 de julho, que foi na final da Copa América contra a Argentina. 10 de julho de 2021. Então, 1 ano e 2 meses sem derrota da seleção brasileira. Nesse período foram 10 vitórias e 3 empates. Mostrar a sequência da seleção brasileira nessa temporada. Deixa eu fechar aqui o layoutzinho da seleção. E vamos abrir aqui os últimos jogos da seleção brasileira para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. A seleção brasileira iniciou o ano com um empate contra o Equador por 1-1. Depois goleou Paraguai, Chile, Bolívia e Coreia do Sul na sequência. Foram 3 4-0, né, contra Paraguai, Chile e Bolívia. Goleou a Coreia do Sul por 5-1. Mais recente, né, no dia 6 de junho, venceu por 1-0 a seleção japonesa. Foi uma partida bem complicada da seleção brasileira, que essa partida foi no início de junho. Depois disso, a seleção brasileira não entrou mais em campo. Então, contra o Japão, que poucos esperavam uma partida disputada, a partida foi complicada. Contra a Coreia do Sul, todos já imaginavam uma goleada, mas todos esperavam o mesmo contra o Japão. E a seleção japonesa mostrou força. É uma seleção aí para todos ficarem de olho na Copa, que deu bastante trabalho para a seleção brasileira. Depois do confronto de amanhã contra a seleção de Gana, a seleção brasileira tem apenas mais um confronto. E eu vou mostrar aqui para vocês também. Vamos aqui para o slide do lado. Partida de amanhã, 3h30 da tarde, contra a seleção de Gana. E na próxima terça-feira, 3h30 da tarde também. Aí será no Estádio dos Príncipes, né? O estádio do PSG na França. Será um amistoso contra a Tunísia. Lembrando que as duas seleções estão na Copa do Mundo. Podem ser partidas aí na Copa do Mundo. Mas são adversários aí considerados bem abaixo da seleção brasileira. Depois desse confronto contra a Tunísia, aí é Copa do Mundo, aí vai estar valendo. Dia 24 de novembro, 4 da tarde, Brasil e Sérvia. No dia 28 de novembro, 1 da tarde, Brasil e Suíça. E às 4 da tarde do dia 2 de dezembro, Brasil e Camarões encerra a primeira fase. Depois disso aí vem o mata-mata, que certamente a seleção brasileira estará, né? Assim, todos nós esperamos, né? Vamos lá, vamos voltar com o layout aqui, senão o Gustavo ficar bravo comigo, porque ele teve muito trabalho para fazer isso e eu tenho que usar. Uma novidade na seleção brasileira amanhã é a escalação do Éder Militão na lateral direita. Éder Militão, que 99% das vezes ele atua como zagueiro, não só na seleção, no Real Madrid também, mas ele já atuou no São Paulo no início de carreira como lateral direito. Então ele vai ser improvisado após a seleção estar com bastante carência nessa posição. O Daniel Alves nem foi convocado, está jogando muito mal no futebol mexicano. Então o Tite vai testar o Éder Militão na lateral direita. Pode ser uma solução. Obviamente a seleção tem opções para lateral, mas os últimos convocados acabaram não convencendo o Tite e ele vai acabar testando esse zagueiro aí na lateral direita. Vamos ver se vai dar certo, né, na partida de amanhã. E além dele,
um quinteto ofensivo para a partida de amanhã, né? Que será com Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. A gente vai para cima amanhã, vai buscar um bom resultado, vai buscar uma goleada e tem totais condições, né? Esse meio campo e ataque da seleção, obviamente, tem tudo para fazer uma grande partida e golear a seleção de Gana. Treino de hoje, né? O treino dessa quinta-feira, o último treino antes da partida foi fechado, né, para a imprensa. Então, poucas informações, o Tite só liberou a parte do aquecimento, mas a seleção já está praticamente escalada, pelo que foi acompanhado nos últimos treinamentos. A seleção já tem um esquema, já tem o elenco preparado para entrar com os 11 titulares amanhã. A provável seleção brasileira é com Alisson, Éder Militão na direita, e a dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, e na esquerda Alex Telles. Na meiuca da seleção, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. E o trio de ataque com Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. Belo de um time. Lembrando, né, que a seleção de Gana, na última... ontem, né? Ontem nós postamos o Copeiros da seleção de Gana, e a gente mostrou que é uma seleção bem frágil, tem um aproveitamento muito baixo, por pouco ali não consegue a classificação para a Copa. Na Copa Africana de Nações deste ano, Gana não passou nem da primeira fase, ficou atrás de seleções que sequer disputou uma Copa do Mundo na história. Então, a seleção de Gana é bem fraca, e a seleção brasileira, ela tem, obviamente, tem muita obrigação de vencer e vencer bem. A seleção brasileira na partida de amanhã tem que golear, porque a seleção de Gana é uma seleção fraca e óbvio, né? Faltando 2 partidas, né, para chegar à Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira, mesmo enfrentando adversários mais fracos, precisa mostrar sua força e precisa golear para mostrar que a seleção brasileira é uma das principais favoritas à conquista da Copa do Mundo de 2022. Uma baixa confirmada na seleção amanhã é a do Bruno Guimarães. Ele está com uma lesão na coxa esquerda e já está descartado da partida de amanhã. Para a partida de terça contra a Tunísia, ele é dúvida, né? Então, tem esperança de jogar na terça, mas tudo indica que Bruno Guimarães ficará de fora dos 2 amistosos. Vai tentar a recuperação, mas segundo as informações que vêm lá da França, Bruno Guimarães estará de fora dos 2 amistosos. Gana está no grupo H da Copa do Mundo, então a seleção de Gana tem chances de encontrar o Brasil numa possível oitavas de final já. O grupo de Gana tem Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Caso o Brasil lidere o seu grupo e Gana fique em segundo lugar, as oitavas de final seria Brasil e Gana. O inverso, né? Gana em primeiro e o Brasil em segundo também poderia ser uma possibilidade de confronto, que na minha opinião é bem remota, mas esse amistoso aí pode ser bom para as 2 seleções se conhecerem, porque pode ser um confronto decisivo na fase mata-mata da Copa. E a Tunísia, que é o adversário de terça, obviamente terá outro rapidinho falando sobre esse jogo, mas a Tunísia está no grupo H, no grupo D da Copa, né? Que tem França, Austrália e Dinamarca. Então, são 2 seleções que estão no Mundial. Então, são bons desafios. Obviamente, o Brasil poderia enfrentar adversários mais qualificados, mas, segundo o Tite, segundo a comissão técnica do treinador da seleção, os adversários europeus não aceitam amistosos com a seleção, colocam inúmeros empecilhos. Então, a seleção brasileira ela tem que se virar com esses amistosos, né? Com seleções mais fracas ou nos confrontos aqui da América do Sul, com seleções que, na grande maioria, estão bem abaixo, né, das principais seleções do mundo. Mas a seleção brasileira tem que se virar e tem que chegar forte na Copa de alguma forma. E para chegar forte, precisa passar por cima desses adversários, precisa golear, precisa mostrar que a seleção brasileira está forte para a disputa do Mundial. E esse confronto, né, de Brasil e Gana já aconteceu em 4 oportunidades durante a história. E, obviamente, né, o Brasil venceu as 4, todas as partidas com vitórias do Brasil. A primeira partida foi no ano de 96
E o Brasil goleou, ó, o que eu estava falando da goleada. O Brasil goleou por 8-2, né, no primeiro confronto entre as seleções. Essa partida teve direito a hat-trick do Marques. Marques, para quem não lembra, para quem é muito novo, é um ídolo do Atlético Mineiro. Foi um ídolo do Atlético Mineiro, hoje está aposentado, mas fez muitos gols lá pelo Galo. E nessa oportunidade, em 96, teve a oportunidade de marcar 3 pela seleção brasileira. Depois, 10 anos depois, em 2006, se enfrentaram, né, na Copa do Mundo, nas oitavas de final, e goleou por 3-0, gols de Ronaldo, Adriano e Zé Roberto. E após isso foram 2 amistosos, em 2007 e 2011. Esses amistosos já tiveram, a seleção brasileira teve mais dificuldade. Venceu por 1-0 as 2 partidas, mas seleção está invicta, não sabe nem o que é empatar contra a seleção de Gana, né? Então, em 2011, entre 2011 e 2007, Gana tinha uma boa geração, tanto que chegou até as quartas de final da Copa do Mundo. Então, era uma geração boa da seleção de Gana, então até por isso colocou essa dificuldade na seleção brasileira, mas a seleção brasileira conseguiu as vitórias. Resumo, um breve comentário meu para a partida de amanhã. Amplo favoritismo da seleção brasileira, não tem como fugir disso, né? A seleção brasileira não tem o Bruno Guimarães, né, com a lesão na coxa, mas é muito forte a seleção brasileira, obviamente é bem mais forte que a seleção de Gana. Nem passei a escalação da seleção adversária da seleção brasileira, porque o papo aqui é seleção, né? A seleção nacional, aqui é papo de Pachequinho. Então, a gente vai falar da seleção brasileira, mas se você quiser lá ver no Copeiros, que a gente postou ontem, a gente fala dos principais jogadores também da seleção de Gana, que não são nada dessas coisas. Então, seleção brasileira muito mais forte, como eu disse anteriormente, tem obrigação da vitória, até por conta da fase da seleção de Gana, trocou de treinador recente, é uma equipe que nos últimos 4 anos tem 50% de aproveitamento nas vitórias e é uma das seleções que tem o menor aproveitamento, que chegou na Copa do Mundo. Como eu disse, não classificou para a próxima fase da Copa Africana de Nações. Então, uma seleção que está na Copa, que chega tão frágil na temporada de 2022, óbvio que o Brasil tem que ser favorito. Eu aposto em um 3-0 na partida de amanhã, uma partida tranquila da seleção brasileira e um bom início de preparação para a Copa do Mundo, né? E já vai mostrar, a seleção brasileira já vai mostrar as cartas e vai mostrar que vai chegar forte para a Copa. Agora, uma partida com dificuldades, caso aconteça amanhã, já liga o sinal de alerta na torcida, na comissão técnica, porque amanhã é um jogo para o Brasil se sobressair, se destacar, enfim, sobrar dentro de campo. Até Vinícius Júnior está vivendo boa fase, o Rafinha, o Neymar está tendo um início de temporada sensacional, um dos melhores dele nos últimos anos. Então é uma equipe, principalmente do meio para frente, tem que sobrar ali contra a defesa da equipe de Gana, né? E o Éder Militão fica nessa dúvida, né? Ele já atuou como lateral direito, mas faz muitos anos, foi no início de carreira dele, então acaba tendo essa incógnita, né? Iremos ver amanhã, mas mesmo com o Éder Militão na direita, podia ser o Éder Militão, o Daniel Alves, a seleção brasileira, ela tem que vencer, ela tem que sobrar contra a seleção de Gana, beleza? Qual que é seu palpite entre Brasil e Gana na partida de amanhã? Comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal, os números do R-City cada vez crescendo mais. Muito obrigado aí pela sua força, pelo seu apoio. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima.